Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, buscando a Tua presença, conhecimento do alto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão, primeiramente por meus erros e falhas, meus pecados, Senhor. Te entrego a minha vida, a minha mente cativa a Cristo. Senhor, me põe na brecha, Senhor, na vida de todos aqui que estão, e de todos aqueles que ainda vão entrar, Senhor. Meu Deus, trabalha nas nossas mentes, para que possamos, Senhor, receber do alto o conhecimento. Que venhamos, Senhor, nos libertar de tudo que nos oprime, de tudo que nos faz sofrer, de tudo que nos faz, Senhor, duvidar daquilo que o Senhor nos prometeu. Que venhamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, sonhar com a eternidade, assim é o Teu real propósito. Já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor mais uma vez para os irmãos. Creio que nós vamos encerrar essa terceira apostila e para a semana nós vamos começar em demônios territoriais. E eu creio que tem mais algumas coisas, alguns assuntos mais na frente a ser questionado. E vocês queiram crescer na graça e no conhecimento, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que ter a graça, que é a presença, que é a intimidade e também o conhecimento, sem o qual, né, a gente não podemos entender a nossa luta. E assim, irmãos, a gente tem que entender que se nós não buscarmos na palavra de Deus e pedir ao Senhor discernimento de tudo que Deus quer nos proporcionar nas nossas vidas, as coisas ficam mais difíceis. E infelizmente, nesses últimos dias, os cristãos, hoje, ele busca em coisa que o beneficie a sua vida particular. E eu creio que quando a gente quer ter conhecimento, claro que nós não temos que buscar em todas as fontes, porque como que a gente possa buscar conhecimento da palavra do Senhor. Eu parei aqui em ministrar um sinônimo de luta espiritual. Nós estamos terminando aonde há os ataques, né, do diabo na batalha espiritual, e um lugar que nós somos muitos atacados é aonde? Na igreja. Aonde o diabo tenta nos desmotivar, aonde o diabo usa pessoas para que a gente não chegue a este lugar para adorar o Senhor. E tenha certeza, infelizmente, nós cristãos, nós somos o único exército que lutamos um contra o outro. Irmãos, eu nunca vi uma falta de união tão grande em um lugar chamado igreja. Não há, irmão, união, ministérios com ministérios. Viu? Ministérios por ministérios. Você pode prestar atenção. Você não vê os homossexuais ser desunidos, você não vê o pessoal da Umbanda, do Espiritismo, do Candomblé, você não vê. Mas se você abrir a rede social, é um crente querendo diminuir o outro. E isso, irmão, se chama guerra espiritual, aonde nós devíamos nos unir numa só voz, numa só oração e bombardear o mundo espiritual. Então, vamos lá. Ministrar é um sinônimo de luta espiritual. Por isso, quisemos ir e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes Satanás me impediu. 1 Tessalonicenses 2,18. 2,18. Então, irmão, o próprio apóstolo Paulo, no seu ministério, ele teve muito ataque espiritual
também ataques materiais por pessoas que queriam parar com o ministério de Paulo. E diz assim: o ministério do apóstolo Paulo foi profundamente abençoado, produzindo muitos frutos, inclusive 13 cartas no Novo Testamento, e mudou a vida de muitas pessoas e cidades. Porém, ele não se viu livre de batalhas espirituais, em que se tratava a sua volta envolvendo a obra de Deus e lhe havia confiado. No texto acima, percebemos claramente a posição maligna impedindo que Paulo realizasse algo que ele julgava importante. Paulo, ele próprio mesmo disse que por 2 vezes ele tentou e Satanás o impediu. Aí você pode perguntar assim para mim: oxe, como é que Satanás pode impedir um servo de Deus? Irmãos, se a gente for olhar na Bíblia, Paulo, ele foi um homem a qual eu creio que nunca mais haverá na terra. Paulo, ele renunciou muita coisa na vida dele. Paulo levou pisa. A Bíblia diz que ele fala uma vez que ele levou uma pisa tão grande que ele teve que se fingir de morto para que as pessoas não o matassem. Porque aonde ele chegava, ele fazia a diferença. E sempre Satanás tentou impedir o ministério de Paulo. Até mesmo com os próprios amigos. Até o próprio Pedro, que foi um discípulo de Jesus, ele tinha algumas divergências com Paulo. E diz assim ainda o próprio Jesus, o Senhor Jesus, em Mateus 4, 1,17, enfrentou como um homem um grande embate espiritual com Satanás. O que precisamos esclarecer é que ainda que o inimigo se levante, certamente ele fará contra nós. E isso não quer dizer que o nosso ministério não tem relevância ou está no caminho errado. Muito pelo contrário, significa que estamos incomodando o reino das trevas e cumprindo a missão posta por Jesus. O diabo certamente tentará nos intimidar, nos deixando inseguros quanto à nossa chamada e vocação ministerial, colocando em dúvida ao nosso respeito das pessoas e o que estão nos apoiando. Entretanto, a Bíblia diz explicitamente que aquele que nasceu de Deus, cresceu em Cristo, o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. E o que o inimigo pode fazer é fazer com que ninguém e ficar bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Queridos, antes de começar a ministrar, entendemos que cedo ou mais tarde a posição maligna virá e precisamos estar de pé no Senhor, orando, jejuando, buscando para vencer espiritualmente. Irmão, toda obra que é entregue na nossa vida espiritual, toda obra, irmão, que é entregue na nossa vida é uma responsabilidade muito grande. Qualquer obra que é entregada na mão de um cristão, por mais simples que seja, causa algo de muita responsabilidade. Eu tiro por mim. Sempre que eu fui muito envolvida na igreja, que eu sempre tive vários cargos, não vou dizer a vocês que foram poucos, foram muitos cargos que eu tive dentro da igreja, já fui tesoureira, muitas e muitas coisas que eu fiz dentro da igreja. E de uma coisa eu tenho certeza, sempre o diabo tentou me parar. E muitas vezes ele não usava nada fora a não ser dentro da igreja.
Irmãos, eu não vou dizer isso para vocês que para entristecer aqui nenhum, porque eu vivi em bastidores de igreja e eu sei o que acontece por trás dos bastidores de igreja. Irmãos, tenha certeza que se cargo de igreja fosse no dinheiro, irmão, as pessoas matavam e morriam, porque tenha certeza que sem ganhar nenhum dinheiro, tem gente, irmão, que faz de tudo para lhe derrubar na posição que Deus lhe coloca naquele momento. Não é uma coisa que você ganhe, você não ganha nada. É uma coisa que você trabalha, é como um trabalho secular. Ali você faz por amor, você faz... Porque, irmão, é muita responsabilidade. Eu tomei conta de um departamento de jovens durante 13 anos da minha vida. Quando eu assumi esse departamento, a minha filha tinha meses. Quando eu saí, ela tinha 13 anos de idade. E, irmãos, eu recebia muitas críticas, não tinha apoio quase nenhum, assim, a não ser dos jovens que via o trabalho que eu fazia até hoje. Quando eles me encontram, eles me abraçam, eles me beijam. Muitos me chamavam de mãe. E eu preguei um amor muito grande, não ao cargo, mas às pessoas que eu ajudava. Alguns casaram, alguns morreram. Eu vi jovens que faziam parte daquele momento que eu tomei conta, morrer. Eu vi jovens e tomar uma direção diferente, mas eu sabia, irmãos, que tenha certeza que tudo que nós fazemos para a obra do Senhor, Ele tem uma recompensa e um galardão. E desse jeito, irmãos, era assim que eu me sentia. E durante esses 13 anos que eu passei à frente desse departamento, juntamente com meu esposo, a gente fazia esse trabalho juntos, fiz muitas festividades, eu trabalhei, eu fazia tudo que eu podia. Mas quando eu terminei essa obra, que foi quando o meu deserto começou, quando as coisas da minha vida começou a desandar, e eu comecei entregando os cargos que eu tinha na igreja, como professora de escola bíblica, como dirigente, como tudo que eu fazia. Uma das coisas que me foi tirada, que eu sabia que era o trabalhar de Deus na minha vida, foram os cargos que eu tinha na igreja. Primeiro, a luta que eu ia enfrentar dentro da minha casa, eu não entendia que era uma luta tão grande, que o Senhor disse, não, eu vou... Porque, irmãos, quando a gente tem que fazer para Deus, a gente tem que fazer bem feito. Não é de qualquer jeito, nem de qualquer forma. Para Deus tem que ser feito. E eu sabia... E Deus sabia que eu não ia ter capacidade, mentalmente falando, espiritualmente falando, de estar à frente de uma obra, irmão, porque você trabalhar com jovem não é a mesma coisa que você trabalhar com criança, não é a mesma coisa que você trabalhar com pessoas mais velhas. O jovem desse tempo, irmão, o mundo, ele hoje, irmão, oferece muitas portas para os jovens. E a igreja, muitas vezes, ela não oferece para o jovem, não é, irmão, que a igreja tem que se adequar a muitas bizarrices que há por aí, não, como certos cultos que eu não concordo. Mas a igreja tem que trazer uma visão para jovem que os atraiam para a igreja. Não é fazer balada gospel dentro da igreja, esses cultos que eu acredito que não são cultos de adoração a Deus. Uma coisa que eu não sabe mais distinguir, o que é certo, o que é errado. Infelizmente, Satanás entrou nesse mecanismo na vida do ser humano, que, irmãos, hoje em dia a igreja, ela imita o mundo, em quase tudo, irmão. Porque se você chega agora esse momento político, ninguém aparece ninguém, mas nos altares está lá aquele monte de gente pedindo voto. E eu acho isso, irmão, que a igreja, ela tem sim, nós temos sim que ter o nosso poder de voto, temos que ter consciência que muitas leis não é
é vedada devido ao quê? A bancada evangélica. Eu não estou dizendo que não pode ter um crente lá nos representando. É mais que louvável. Mas, irmãos, a gente tem que saber dividir as coisas. Saber pedir orientação a Deus. Então, tudo isso envolve em batalhas espirituais dentro da igreja. Quem aqui, irmão, já não pensou em não ir mais para a igreja porque viu tanta coisa que aconteceu? Porque o diabo, ele é especialista, irmão, em parar, em querer parar a nossa ida para a igreja por muitas e muitas situações. A gente vê os escândalos na internet, na igreja, e muitas vezes, eu não vou mais não, se na igreja está desse jeito. E quantas vezes a gente vai pregar para alguém, falar do amor de Deus, do evangelho, e diz, oxi, ser crente mais para quê? Se for para ser crente igual tal e tal, eu não quero. Porque, irmãos, hoje em dia, ser crente de qualquer jeito, de qualquer forma, está cheio. Mas eu quero ver o crente que queira ser crente, renunciando, porque Jesus, ele não prometeu a gente coisa boa. Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Ele disse que no mundo teria dores e aflições. Ele disse que ia ter felicidade, não. E vida, não, irmão, vida plena, só no céu. Então, que vocês entendam que apesar da sua luta na mente, no seu casamento, na sua vida, você vai ter lutas dentro da igreja. Porque Satanás não quer ver ninguém adorando dentro da igreja. Então, instrumento usado pelo adversário contra nós. Estamos em uma guerra contra o reino das trevas e é evidente que ele usará de algum tipo de arma contra nós. Deixa eu ver aqui. Arma contra nós. Contudo, entendamos que os objetos usados por Satanás não deve se tornar o foco da nossa atenção. Isso é um disfarce para que não vejamos o verdadeiro adversários espirituais. É hora de enxergar que não se combate o que é espiritual com conclusões e estatuto e processos de justiça comum. A batalha que estamos a vencer é com o rosto no pó e joelho no chão. Irmão, ninguém vence nenhuma batalha se não for de joelho. Você pode falar, você pode criticar, você pode dizer o que você for. Mas, irmãos, nenhum cristão vence essa batalha se não for de joelho. O diabo usa pessoas para nos atingir, gente que amamos, e na maioria das vezes, por estarmos fracos na fé, ou ainda não termos firmado nosso compromisso em Cristo, acabamos manipulados por ele contra nós. Seu propósito com isso é fazer-nos odiar as pessoas e nos afastar dela, e parecer que, como eles, seremos difamados. Satanás é astuto ao extremo. Ele sabe o que nos afastar do povo ao redor da igreja. O nosso ministério perderão mais de 90% de eficácia. Por esse motivo, irmão, quando as pessoas lhe atacarem, caluniarem, perseguirem através da mentira e lhe fizerem sofrer, Mateus 5,11, lembre-se que a verdade em Cristo de socorro de alguém que está sendo moído pelo adversário precisa desesperadamente da ajuda e oração constante no caminho, aproximação e o cuidado espiritual. Como Jesus disse lá em Mateus 5, né, que as bem-aventurança, que quando você for atacado por calúnia, lhe perseguires com mentira e lhe fizer sofrer, irmãos, você não tem que contestar, você não tem que ir lá, você não tem que ir tomar satisfação, não. A sua guerra, a sua luta vai ser unicamente de joelhos. Joelho no chão, irmão, e mais nada. Porque se você for tomar satisfação, irmãos, é uma luta
desigual. O mentiroso, irmão, ele é capaz de destruir qualquer vida. E a Bíblia, só uma coisa que a Bíblia atribui ao diabo, que ele é o pai da mentira. E ele é, irmão, ele mente. E ele faz filhos mentirosos. Pessoas, irmãos, que perdem, irmão, muitas vezes, até a sua salvação, por mentir tanto. Mentir em púlpitos, mentir com uma vida desregrada diante do Senhor, porque, irmão, o que existe de mentirosos, pessoas que não vivem aquilo que prega. Porque eu digo para vocês, eu sei das minhas falhas, das minhas imperfeições. E eu digo para vocês hoje, se me oferecesse qualquer cargo na igreja, hoje eu diria para vocês, hoje eu não aceitaria. Porque, primeiramente, eu preciso que Deus organize a minha vida e a vida dos meus. Porque, irmão, como é que eu vou ter que tomar conta de algo tão... de tantas responsabilidades, aonde a minha casa, a minha vida, precisa de um encontro, de uma, como é que se diz? Deus colocar as coisas no lugares. Então, é isso que vocês têm que entender. Nós seremos atacados em todas as áreas da nossa vida. Nós seremos atacados na mente, nós seremos atacados nas finanças, nós seremos atacados na nossa vida conjugal. Em tudo, irmão, tudo que o diabo puder mexer na nossa vida, ele vai mexer. Então, a importância do discernimento espiritual. É isso, irmão, que falta na nossa vida. Muita gente está nessa luta, nessa prova, mas não tem, irmão, discernimento espiritual para ver o que vem de Deus e o que não vem. Então, já ficou provado nesse estudo, e espero eu, que a batalha espiritual envolvendo o nosso ministério, entretanto, precisa ficar bem claro que nem tudo que acontece conosco é obra do diabo. Discernir entre o que é espiritual e meramente humano é essencial para o desenvolvimento de um ministério sábio. Nessa área, já vimos certas vezes que grupos de irmãos expulsando o demônio de uma pessoa epilética. E há também uma grande confusão. Muitos fazem por pura falta de visão espiritual do que acontece em nossa volta. Aí tem uma imagenzinha, né? Uma mulher com um anjinho e um demôniozinho. Há uma grande confusão que muitos fazem por falta de visão espiritual do que acontece em volta de nossas vidas. Devemos buscar discernimento em nosso ministério para que compreendamos se o que está enfrentando vem de Deus, sempre é bênção. E o que vem do inimigo, astutas ciladas. Ou seja, meramente comportamento humano. O espiritual deve ser tratado espiritualmente, com oração, jejum, quebrantamento diante de Deus, ao passo de que o humano precisa de um profissional habilitado. Enxergamos de longe e tratando os problemas com a sua raiz e a sua bênção, a do qual quem ministra na igreja não deve ser meramente algo abrir mão. Por esta razão, devemos pedir sempre ao Senhor que estejamos em dimensão do que é espiritual em nosso ministério. Irmãos, eu já vi muito isso. Tem coisa, irmão, que é necessário uma intervenção de médicos, psicólogos, psiquiatras. Nem tudo, irmão, é demônio, nem tudo é espiritual. Porque a gente tem que entender, irmãos,
que se o Senhor deixou os médicos, e tem gente, irmãos, que precisa, sim, de uma ajuda psicológica, precisa de uma ajuda humana. E muitas vezes, por falta de discernimento, as pessoas confundem o que é diabo e o que não é. Porque, irmão, quando o homem tem o dom do discernimento, que é um dom que tem que ser buscado, as pessoas não entendem, irmão. Porque, assim, quem tem epilepsia tem que tomar uma medicação. Eu tenho familiares meus que têm que tomar. Pronto, a minha irmã tem um cachorrinho. E esse cachorrinho dela, irmão, por incrível que pareça, ele toma todos os dias remédio para epilepsia. Eu passei uns 3 meses tomando conta desse cachorrinho e todos os dias, irmãos, eu tinha que botar, dar remédio a ele de manhã e à noite. E era remédio para epilepsia, porque quando ele não tomava, ele era um salsichinha, daqueles cachorrinhos pequenininhos. E não, ele ficava se batendo. E quando ele levou para o veterinário que fez o exame, ele tinha epilepsia. Você veja, um animal. E também existem, irmão, essas doenças. Só que assim, existem doenças espirituais que se assemelham à epilepsia. Tem pessoas que ficam endemoniadas de uma certa situação que ela confunde muito com a epilepsia. Mas tanto a epilepsia humana como essa espiritual que o diabo tem cura, irmão. Porque Deus, ele veio curar todos nós. Então, que esse estudo sirva para você compreender que nós estamos em guerra contra o reino das trevas e que qualquer brecha que deixamos em nossas vidas espirituais, Satanás entrará e não haverá misericórdia da parte dele. Não tenhamos um inimigo, mas nós preparamos para a batalha com as armas de Deus: oração, palavra, aquebrantamento e dependência de Deus. Aí eu deixei esse versículo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. 2 Coríntios 10, 14. Irmão, a maior arma do cristão se chama oração. O jejum é para o nosso fortalecimento. Mas se você não tiver uma vida de obediência e dependência de Deus, é um conjunto, irmão. Um trabalha regrado ao outro. Isso, irmão, se chama batalha espiritual. Nós temos que entender, irmão, que enquanto nós ficarmos numa zona de conforto, esperando oração de A, de B, de profeta, de pastor, de apóstolo, porque, irmãos, hoje em dia é muito fácil, irmão, você ver uma pessoa profetizar, ser uma bênção, e você corre para aquela pessoa: não, eu vou lá porque não vá por esse lado. O Senhor, quando Ele quer falar conosco, Ele fala até a gente deitada, dormindo. Ele usa um bêbado, Ele usa até uma criança, Ele usa até um ímpio, se for preciso, para lhe falar. Porque isso já aconteceu comigo. Deus já usou ímpios para mim, falar para mim. E eu sei que era Deus falando para mim. E muitas vezes, irmão, a gente quer ver o profeta, quer ver minha gente. Vocês têm que entender que é pessoas igual a você. O mesmo Deus que opera na vida dele vai operar na sua. Só é você dar lugar. Só é você fazer e dizer: eis-me aqui, o Senhor vem, minha gente. Ele usa quem Ele quer. Ele quer dar o dom dele e repartir a quem quiser. Só que as pessoas, irmãos, ficam esperando de outras pessoas, que muitas vezes você nem sabe da vida como é, se verdadeiramente é tudo aquilo mesmo que está falando. Então, tenha cuidado. Peça esse dom, é um dom, irmão, que eu creio que todo cristão deveria ter, dom de discernimento. Aí vamos para a batalha no casamento e na família.
As forças perversas deste mundo estão atacando os casamentos e estão ameaçando a sobrevivência da família. Você precisa saber quais os campos da batalha de guerra e que Deus quer que você faça a respeito. Muitas vezes tem sido notado, e com razão, que a família é o elemento central da civilização humana. O fundamento vital da família é o casamento sólido, seguro, de um homem e de uma mulher totalmente unidos em mente e coração por toda a vida. Vê em Romanos 7,2 que o casamento também une os pais, a qual os filhos que possa ter criados assim em uma base sólida, em um desenvolvimento estável para a próxima geração. Infelizmente, hoje em dia estamos testemunhando nessa situação em nações e ao redor do mundo. E isso está ocorrendo porque há uma guerra declarada sendo travada contra o casamento e a família, inflamada pelas sinistras forças espirituais invisíveis de Satanás e o diabo e seus demônios. Totalmente estamos testemunhando a maior tentativa de sobrevivência à instituição do casamento, que ameaça aniquilar a família tradicional. De fato, que neste momento, vários e milhões de homens e mulheres estão deixando de ser por escolha ou ignorância e cria uma armadilha manifesta que trará apenas sofrimento e tristeza. São muitos campos da batalha de guerra e você precisa saber onde estão, o que prenuncia para a sociedade, o que de Deus quer para o seu povo fiel faça. Irmãos, a gente vai chegar num tempo que tenha certeza que o ser humano vai querer banir o casamento héteros, porque hoje em dia o que vale é um casamento homossexual e qualquer tempo, irmãos, vai reverter essa situação. O casamento hétero vai ser uma coisa tão abominável para o mundo que vai ser como antigamente a gente criticava um casamento homossexual. Eu creio que futuramente, quando o povo vê um casal hétero, vai dizer assim, que coisa esquisita. Porque, irmão, querem mudar de qualquer jeito, de qualquer forma. Sem contar, irmão, que hoje em dia pode se casar de qualquer jeito, pode se casar de qualquer forma. E as pessoas, irmãos, não entendem o estrago que é uma família desfeita. Uma família, quando se desfaz, irmão, se desfaz. Olha, hoje eu estava atendendo uma moça e eu estava conversando com ela e ela me falando que está há 6 anos no deserto e quando o esposo dela a abandonou para ficar com a outra mulher, ela estava de resguardo, ela ficou gestante e ela disse que ele foi embora. Hoje ela disse que não tem contato nenhum. Até para falar alguma coisa dos filhos, ela disse que a sogra dela é intervenção, é para mandar dinheiro, saber alguma coisa dos meninos, porque a outra pessoa não quer nem que ele se aproxime dos filhos. E eu comecei a dizer para aquela moça assim, eu disse, olha, infelizmente, o que ele está fazendo agora, mas na frente, ele vai colher a pior colheita da vida dele. Primeiro, ela disse que o mais novo não sente falta, por quê? Porque não teve nenhum contato com ele. Essa criança, ela está crescendo sem uma vista paterna. E ela disse que o mais velho ainda chora, ainda questiona. E eu disse para ela, imagine o trauma que essas crianças estão crescendo, irmão. Eles vão ser adolescentes e eles vão tirar suas próprias conclusões.
Eu disse a ela, ore e aprove a Deus que esses meninos, quando tiver com mais inteligência, quando ele começar a distinguir que o pai deles não quis uma vida junto com ele, irmão, é meio complicado. Porque eu creio, irmão, tem pessoas que já levou filhos para psicólogos devido à situação de casamento. Porque, irmãos, atinge, por mais pequeno que seja, mas, irmãos, é uma coisa. Ô, Lu, fecha aí o microfone, tem algum microfone aí aberto. E tá dando microfonia para mim. Então, gente, é isso que eu quero dizer para vocês. Para você ver que quando uma família é desfeita, os pequenos sofrem, os maiores sofrem, os mais velhos se revoltam, vai fazer o que não presta. Muitas coisas que a gente não ensinou, eles fazem. Porque, irmãos, isso é uma guerra. E tenho certeza que o diabo, ele vai investir na nossa geração, na geração que nós estamos deixando. Quantos aqui, irmãos, vêm de uma família, de um lar desfeito, de um lar destruído, e só nós sabemos, quem já veio de uma situação dessa, que está passando por isso, não queria que nossos filhos passassem, porque só quem sabe, quem tem pai separado, quem já teve uma família destruída, pode, com toda autoridade de vivência e dizer o que está passando. E isso, irmão, é que o diabo quer nos apresentar. E às vezes, irmão, até a gente mesmo, não, mas tá tudo certo. Imagina, irmão, um homossexual adota uma criança, né? Aí, porque eles querem tirar o dia do pai e da mãe? Querem botar o dia do cuidador, é outro dia que querem colocar. Por quê? Uma criança que vive com duas mulheres, ela nunca vai ter um dia de pai. Porque aquela pessoa não pode representar ela como pai. E a mesma criança, para você ver o grau. E sem contar, irmão, que é para aquela criança, ela casar com um homem ou com uma mulher, tanto faz. Tanto fez. Tudo isso, o diabo, ele quer colocar em nossas vidas. E nós, irmãos, como cristãos, nós estamos nem aí. Tenho certeza que muitas vezes a gente nem se preocupa em orar para que Deus intervenha. Porque, irmão, nós estamos aqui lutando não só pela nossa família, mas por famílias. E diz assim, a família sempre é um lugar de refúgio, é um lugar onde podemos procurar paz, é o nosso porto seguro. Porém, nem todos os lares são assim. Mas mesmo naqueles que não são, querem ser. Mesmo aqueles que têm muitos problemas, gostaria de converter a sua casa em uma filial do céu. A paz é o que as pessoas mais desejam. As pessoas ricas do mundo, se não tiverem paz, não tem nada. E muitos trocariam tudo que tem por um tempo de paz. A família e sempre foi e sempre será o alvo do inimigo. Satanás, nosso adversário, não cessa em querer acabar com a família, com a instituição chamada família. E por essa razão, não temos que compreender um pouco das estratégias do inimigo para prevalecer contra as ardilosas armadilhas. Olha, irmão, quando eu vi isso aqui, que diz assim, que a família é o nosso porto seguro. Mesmo aqueles que não têm, mas querem. E mesmo aqueles que não têm muitos problemas, gostaria de convertê-lo. Que a sua casa fosse um filial do céu. Quantas vezes, irmãos, eu ouvi dos meus filhos que eles diziam assim, eu prefiro estar na rua do que dentro de casa. E eles chegavam para mim e diziam assim, mãinha, eu prefiro 10.000 vezes estar na rua. Quando eu penso assim, eu vou para casa,
eu já não sinto paz. E isso, irmão, doía na minha alma, porque por eu ter um lar crente, um lar evangélico, um lar que nasceu na igreja, os meus filhos não têm essa paz. O meu lar não ser um pedaço do céu, porque, irmão, não adianta. O nosso lar, ele tem que ser o nosso maior refúgio. É o lugar, irmão, onde você possa estar onde estiver. Chegou a hora de bater a saudade. E que triste é você ouvir dos seus filhos que tem paz lá fora, mas quando chega dentro da sua casa, há a maior tristeza. E isso, irmão, o que está acontecendo em todos os dias da nossa vida. Eu não digo a vocês que foi o lado do vizinho, foi o meu. A minha casa, eu posso dizer a você, não há momento de sentar os 6 em uma mesa, de comer uma refeição. Lá é assim, um vem come, outro vem come, outro vem come. Irmãos, é uma bagunça tão grande que o diabo fez. A gente fazia muito isso, principalmente no domingo, quando a gente chegava da igreja, como sempre os cultos começam cedo, a gente se arrumava e deixava sempre para comer quando todo mundo chegasse da igreja. Era o único momento, irmão, assim, dia de domingo, que a gente chegava todo mundo, ia tirando a roupa, e sentava na mesa, e era aquela festa. Fazem exatamente 5 anos que eu não sei o que é mais isso na minha casa. Faziam 4 anos que eu não sabia o que era um Natal, um Ano Novo. Era assim, cada um, por eles já ser jovens, cada um procurava uma casa de um amigo ou namorada e ia embora. O pai partia para a casa da outra e terminava eu e minha sogra sozinha. Minha sogra ia para a igreja. Lembro-me que em 2021 eu rompi o Ano Novo sozinha em um sofá. Me lembro como hoje. Os fogos de artifício, eu vendo que estava virando o ano, e eu sozinha dentro de casa. Cada um procurou um caminho, e ali eu baixei minha cabeça e comecei a chorar. E passei por momentos de solidão, e depois minha sogra chegou da igreja, ela não me abraçou, passou por mim e foi embora, que até hoje, irmão, nem feliz aniversário ela me dá. E ela passou, e quando foi já no outro dia, a minha filha ainda veio, me deu um abraço, os outros só chegaram de manhã, e o meu marido só veio chegar no dia 5 de janeiro. Ele não ligou para desejar feliz ano novo, eu perguntei aos meninos, me disse que não, e eu digo para vocês que o nosso lar tem que ser um pedaço do céu. E mesmo você que esteja passando por essa situação, eu quero lhe dar uma receita do céu. Ainda que o teu marido ou esposa não faça mais parte da sua vida, mas lute para que os seus filhos encontrem dentro da tua casa um pedaço do céu. Porque a pessoa pode até ter ido embora, mas Jesus não pode ter saído do teu lar. Faça diferente. Porque, irmão, eu sei o que é um lar destruído. Eu sei o que é uma divisão do inferno. E o que mais me entristece, irmão, Low battery, please charge. feito no mundo com bebida. Não, meu lar, ele se gerou um altar. Todos os meus 3 filhos, ele foi apresentado a Deus. E no momento que eu levava os meus filhos com 1 mês de nascido, porque na igreja evangélica a gente não batiza, a gente leva os nossos filhos para ser apresentados. E ali eu fiz um voto diante da igreja e diante do pastor, principalmente de Deus, de criar os meus filhos no caminho, ensinar os meus filhos. Mãe Cátia, foi falta de ensinamento? Não. Mas foi falta de sabedoria e de vigilância. A Bíblia diz lá no Salmo que em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela.
Não adianta, irmão, guardar sem o próprio Deus nos guardar. Eu fico muito triste com pessoas que às vezes está rodeado tão grande da sua dor que se esquece que ainda tem pessoas ao seu redor que dependem de você. E eu posso dizer a vocês, se eu tivesse a oportunidade de voltar para o início do meu deserto, início mesmo, se eu soubesse, se eu dissesse que eu vou entrar no deserto hoje, vamos voltar à fita. Irmãos, eu tinha ido por muitos caminhos diferentes. Primeiro, eu teria poupado os meus filhos de muita coisa, que no início do deserto, eu fiz muitas coisas erradas. Eu quis mostrar a minha dor, como diz, aquela traição, eu quis mostrar para os meus filhos o erro do pai e que eu estava certa. E isso, irmão, desencadeou na vida dos meus filhos coisas terríveis. Não jogue, não fale, deixe que eles tirem as suas conclusões. Não fale mal, não critique, não diga. Se for preciso, nem chore na frente. Não se faça de vítima. Porque, irmãos, eu fiz muito isso. E sabe quem foi o maior prejudicado nisso tudo? Meus filhos. Por falta de sabedoria minha. Hoje, eu, Kátia, sofro muitas consequências das coisas que eu pratiquei no início do deserto sem sabedoria nenhuma. E hoje você tem pessoas que querem ensinar e muita gente às vezes não quer aprender. Não envolva os seus filhos. Essa guerra é sua, essa batalha é sua. Até porque, irmãos, eles não têm estrutura espiritual para enfrentar o que você enfrenta. Eles não têm estrutura. Você é um apoio. Eles podem até ser um apoio para você orar e ajudar em oração, mas eles não têm estrutura espiritual. Nem materialmente, nem mentalmente, irmãos. Eles não têm. Porque tem hora que os filhos olham, irmão, e ficam até sem entender. Porque meus filhos já vieram para mim e disseram: mãe, pare de orar. Mãe, para com essa oração. Meu filho mais novo, ele chegou um tempo de dizer que nem acreditava que Deus existia mais, de ver tanta coisa. Ele dizia: mãe, para de orar, mãe. Para de buscar, vai viver tua vida, mãe. Eu ouvi isso dos meus filhos. Então vamos para a última batalha, que é nas regiões celestiais. A última fronteira da batalha são na região celestial. A dimensão, conhecida hoje como o reino espiritual. Aí os anjos e demônios empreendem a guerra por toda a vida. Mas tome nota, essa dimensão é atualmente território do inimigo. Temos autoridade nas regiões celestiais apenas de acordo com a medida que o nosso coração se assemelha ao de Cristo. Somente uma igreja da cidade inteira, centralizada em Cristo, é capaz de remover os poderes da treva no mundo espiritual. Na guerra entre anjos e demônios, a luta não é baseada em armas físicas, mas no poder e na concordância entre humanidade e reinos espirituais. 2 Coríntios 10:4. Lemos em Efésios 6, poderes, autoridades, ocupa nas regiões celestiais. Lemos em Efésios 1:10, que o propósito extremo do Pai converge em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Efésios 3:10, revela o plano glorioso de Deus mediante a igreja. Deus tome conhecimento da sua multiforme sabedoria e poderes e autoridades nas regiões celestiais. Note que, quando o corpo de Cristo na terra concorda com a sua cabeça no céu, o Espírito do próprio Cristo
desaloja os poderes da terra nas regiões celestiais. E em outras palavras, quando a igreja na terra é intética em concordar com a vontade de Deus e a presença de Deus, aumenta no reino espiritual, despojando-se proporcionalmente à influência do inferno na terra. Imediatamente é manifestado no mundo dos homens. Vemos avivamentos, curas e milagres, irmão, quando nós andamos segundo a palavra. Sabemos que Cristo é a nossa cabeça, irmãos. Ninguém vence aqui sem ser em nome de Jesus. Você pode invocar qualquer nome, mas se você invocar o nome de Jesus, a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer sobre uma igreja que ora, que busca, que é obediente, que fecha as brechas no mundo espiritual. Não é de qualquer jeito. A nossa última guerra termina lá. Ela pode até começar dentro do nosso lado, da nossa igreja, na nossa mente, mas ela só é vencida no mundo espiritual. E enquanto isso, irmão, as pessoas não entenderem. Aí diz assim, quando, porém, a igreja é passiva, indiferente ou carnal, os poderes do inferno aumentam o seu governo sobre os negócios humanos. Casamentos são destruídos, crimes aumentam, a libertinagem se torna desenfreada. Devemos perceber que nas nossas orações, atitudes em concordância com Deus são parte integramente estabelecimento da realidade do reino de Deus à terra. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, a paz e a alegria. Espírito Santo. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. 1 Coríntios 4, 20. O diabo não passa de um mentiroso, concretizando como o pai da mentira. João 8, 44. Satanás trabalha, corrompe e controla a mente do homem por meio de ilusão construída pelos desejos do meio dos carnais e da humanidade. Mas o poder da mentira não é meramente em fala, falsidade. A mentira do inimigo mostra-se com muito poder quando os homens creem que neste mundo, tal como o único que pode viver. Paulo ensinou que a batalha espiritual trata especificamente de destruir as fortalezas, e essas fortalezas são mentiras que o diabo plantou na mente. Coríntios 2, 4. Para vencer essa batalha, devemos conhecer a palavra de Deus e, se precisar de libertação, ou seja, sendo usada no ministério de libertação, não é sábio enganar-se de qualquer batalha sem conhecer as Escrituras. Conclusão. Ao abraçarmos o plano de Deus, lembramos que em todas as armas preparadas contra nós não prosperará, e que toda língua que se levantar contra em juízo será condenada. Isaías 54, 17. Porque possamos, então, cada vez mais, levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Assim venceremos a batalha espiritual, na mente, na família, na igreja e nas regiões celestiais. O objetivo é a vitória em Jesus Cristo. Aí eu coloquei no final, o mundo espiritual existe e você deve estar preparado para lutar contra ele. Tenha certeza, irmãos, que o diabo, ele tem as suas armas, ele tem as suas estratégias, ele tem os seus caminhos. Tenha certeza que todos os dias ele lhe estuda. Todos os dias ele usa uma arma diferente contra você. Ele forja uma arma. Aí você se livra daquela, ele já levanta outra, porque ele sabe, irmão, como nos destruir. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor como um leão, querendo tragar, querendo destruir.
Porque ele sabe, irmão, que o céu é tão glorioso que ele não quer que ninguém vá. Entenda, irmãos. Você foi chamada para essa batalha para haver uma mudança em você. Porque quando você mudar, irmãos, você alcançará qualquer vida que for possível. Mas se você viver no mesmo lugar, com o mesmo chororô, com os mesmos sentimentos, você, irmão, vai viver na poça que o diabo lhe colocou. Porque tenho certeza, irmão, Deus nos chamou esse deserto. Não foi para você ficar parado, não foi para caminhar. O povo de Israel caminhou 40 anos, que era uma coisa que era para ser rápido. Por quê? Por causa da desobediência. Eles foram desobedientes, eles eram incrédulos. Irmão, Deus fazia milagres e milagres no meio do deserto. E o povo ainda era incrédulo. Tão provável foi que Deus não deixou que nenhum que saiu do Egito entrasse na terra prometida. Só entrou 2, Josué e Caleb. Nem o próprio Moisés, que foi o grande libertador, não entrou. Por simples causa que ele fez quando ele feriu a rocha. O Senhor disse, bata para sair algo. Ele com tanta raiva, ele feriu. O Senhor disse, agora a partir de hoje você não entra. Porque, irmão, Deus, ele é soberano. Ele sabe, irmão. Então, vá pelo caminho da obediência. Acaba dessa história de estar olhando para o tempo, para a circunstância, para que disse, para se casou, para que pediu divórcio, para que fez isso, para que fez aquilo. Irmãos, você tem que entender que o reino de Deus é justiça. Ele vai ser justo com você. Tenha certeza que ele vai agir com justiça com você. Ele não vai ser injusto em momento nenhum. Porque a partir do momento que você entrar na obediência e entender que essa guerra é espiritual e começar a obedecer, irmão, tenha certeza que ele vai ser justo. Ele vai chegar no momento certo com a justiça certa. Mas, irmã Cátia, como é que é isso? Ele vai ser justo. Eu estava conversando com a irmã agora à noite e ela me fazendo algumas perguntas e eu disse para ela, eu disse, olha, Deus, ele é justiça. Em todo momento ele é justiça. Ele não vai deixar de ser justiça na nossa vida. Eu já vi coisas aqui no meu meio de acontecer, de Deus matar amantes, matar esposos. Sabe por quê, irmão? Porque ele é justo. Eu tenho 2 amigas pessoais minhas, vou até gravar o testemunho delas, que Deus matou a amante. Uma viveu, irmão, 17 anos sofrendo. E era um sofrimento que o homem, a amante do homem, irmão, era na esquina da casa dela. Não foi, irmão, foi 17 anos no deserto dentro de casa. Aonde ela disse para mim, Kátia, dentro da minha casa não tinha muitas vezes nem comida, porque tudo era para a amante. A amante comprava, ele comprava roupa, comprava móvel. E ela ainda passava pela porta, debochando. Dizendo, ela disse que foram dias terríveis. E onde ela ia, ela só ia de joelho. Ela disse que se desesperava, os filhos sofriam. Irmão, 17 anos é muito tempo. E o Senhor nunca dizia nada para ela, só dizia assim, vou eu tomar providência. Não se preocupe, vou eu tomar providência, porque sou eu justiça. E ela disse que no dia, ela saiu para trabalhar, o Senhor disse, olhe para casa. Ela disse que quando passou pela porta dela, tinha que passar todos os dias para trabalhar. Ela viu um movimento estranho, mas olhou assim e não se importou e foi trabalhar. E quando ela voltou, a porta da mulher estava cheia de gente. E o Senhor falou, bradou no coração dela, hoje eu estou te dando vitória. A tua luta acabou hoje. Ela disse que olhou e disse, oxi, estou ficando doida. Que tem hora que a gente escuta coisa assim, irmão, que a gente acha até que está ficando louca. E quando ela entrou dentro de casa, a cunhada dela disse assim, Marisa, ela disse, oi, sabe quem morreu? Ela disse, não, fulana. Ela disse, foi? Não, ela disse, foi. Irmãos, essa mulher teve uma doença, que foram 2 meses para matar ela. Ela disse que, de repente, ela desapareceu, não viu mais ela, e também ela não procurou saber onde é que ela andava, achou até que ela estava viajando. Mas, irmãos, essa mulher morreu, só a caveira. Em 2 meses, irmão,
Ela pegou uma doença e ficou uma caveira. Aí eu digo para você, é para se gloriar, irmã Kátia, com isso? Não. Mas o teu Deus, ele é justiça. Ele conhece o coração humano. Ele sabe, irmão, quem é perverso. Se fosse assim, o inferno não estaria, irmão, cheio de gente. Porque o Senhor ia lá e ia salvar todo mundo. Ele diz que conhece o coração. E ele diz, irmãos, que ele mata, ele sara, ele faz viver. Quando ele falou já no Novo Testamento, ele disse buscar, Jesus disse buscar o reino de Deus. E o seu amor, sua justiça. E a demais coisa é acrescentada. O nosso Deus, irmão, ele é justo. Nós temos um advogado que se chama Jesus Cristo, ele está ali advogando. Amém. Aí você acha que o teu Deus vai ser injusto para ver tu se esforçando, chorando, buscando? Ai, mas o outro lado está lá feliz, tá isso. Não se preocupe, não há felicidade onde Jesus não está. Deus nunca vai apoiar o pecado, ele não pode ir contra a sua palavra. Se fosse assim, os filhos do diabo, irmão, não teria do bom e do melhor. Porque você pode ver. Tem gente, irmãos, que gasta 12 mil reais numa garrafa de uísque, onde a gente às vezes não tem R$1 para comprar um pão. E eles estão lá, é 12 mil um uísque. Irmão, tem gente com canais que muitas vezes a gente se escreve de besteira, que eles tiram milhões sem fazer nada, só fazendo besteira. Aquele rapaz aqui da minha cidade mesmo, o Carlinhos Maia. Aí, o homem ganhou um monte de dinheiro fazendo o que na internet? Nada. E é uma pessoa muito rica aqui. Porque o diabo também dá prestígio. Dá, irmãos. Só que a gente tem uma mente tão limitada que eu digo para vocês, olha, a Bíblia diz que a bênção seguirão aos que crêem. A Bíblia diz, irmãos, que seguirão aos que crêem. Você não tem que estar correndo atrás de bênção. Ela tem que correr. Quando você é obediente, a bênção, ela vai lhe seguir. Ela vai chegar até você. Você não precisa estar correndo. Você não precisa estar indo, não. Ela tem que vir até você. Quando você entrar no caminho e na posição certa, ela vai lhe perseguir. Entende, irmãos, que Deus, ele age com justiça. E ele vai ser justo com você. Não importa a idade, não importa tempo, não importa nada. Às vezes Deus tira até da gente para que as coisas venham se ocupar no seu lugar. Porque muitas vezes, irmãos, o trabalhar de Deus na nossa vida não é igual ao que trabalha na minha, que trabalha na vida da Luciana e de outros irmãos. Ele trabalha na nossa vida segundo a sua vontade e é onde ele acha que tem que mexer, aonde ele acha que ele tem que chegar. Então que você nessa noite termine esse estudo de batalha espiritual e os campos dela. Leia, releia, veja os versículos. Para a semana nós vamos começar demônios territoriais. Esse é que o bicho vai pegar, irmão. Porque é onde você vai conhecer o seu inimigo. Porque muitas vezes a gente não conhece, mas a gente não sabe distinguir o que é demônio, o que é espiritismo, o que é satanismo. E tudo isso, irmão, há uma atuação no mundo espiritual. Há muita gente assim, irmã Cátia, olha, o meu casamento foi destruído por uma obra de macumba. Foi não, irmão. Ali só foi uma brecha. Porque brecha já tinha. Porque se não houvesse brecha, não tinha destruição não, irmão. Porque uma macumba não é maior do que o teu Deus, não. Uma macumba não é maior que o teu Deus. Agora, ela fez efeito porque tinha brecha. Sabe por quê, irmão? Fez efeito na minha vida e na minha família? Porque tinha brechas abertas. Eu não tinha uma visão espiritual pelas brechas abertas que havia no meu casamento. Então, aquela macumba só ajudou mais ainda que o diabo fizesse a festa. Mas a macumba não é maior do que o teu Deus. Pode até estar sendo ativada, válida, mas tenha certeza, irmãos, que Deus, ele tem o poder de desfazer qualquer obra do diabo. Assim ele queira fazer agora.
A minha outra amiga, irmãos, a mulher vivia na macumba direto, mandando macumba para a filha dela e para a neta, a amante. E ela caiu de joelhos, foram 4 anos, irmãos. Luciana participou muito das orações, tá aí, Luciana, que não me deixa mentir. Era oração e mais oração. E quanto mais ela orava, mais a mulher ia lá, fazia macumba e as meninas doentes. Mas por que, irmão? Havia uma brecha. O homem adulterando, a filha dela, ela orava, mas a filha não queria Jesus. Mas por amor, irmão, aquela mulher que passou 4 anos de joelho orando, pedindo. Sabe o que aconteceu? Quando ela menos esperava, uma irmã, ela estava no salão e a irmãzinha passou. Tem aquelas irmãs que o povo não dá nada dentro da igreja por ela, mas é uma mulher de oração. E ela parou, ela só disse isso assim: irmã, ela, oi, olha, 6 horas da noite tu vai receber uma notícia. O Senhor manda te dizer que a luta terminou hoje. O Senhor manda dizer que está abrindo a terra e está engolindo a terra. Antes que olhou assim, disse, oxi, a irmã foi embora. Só para dizer isso, nem da rua mesmo ela deu o recado. Irmãos, 6 horas da noite, o telefone dela toca. Aí ela atendeu, aí disse, alô, alô. Ô irmã, tu sabe quem faleceu? Ela disse, não. Aí disse o nome da moça, que era amante do genro dela. Como é a história ali, se foi 4 horas da tarde, deu uma dor nela, que ela nem chegou no hospital, morreu no caminho. Sabe quantos anos essa menina tinha? 21 anos. E deixou uma bebê, que era filha do genro dela, que ela teve uma menina de 6 meses. E aquela moça desceu à sepultura, porque estava mexendo com um crente que estava de joelho. Irmão, crente, ele tem dono. Você tem um dono. E tem gente, irmãos, que quer de qualquer jeito, de qualquer forma, o que é seu, mas Deus não vai permitir. E o que aconteceu? Aquela moça desceu à sepultura. Não é mentira não, irmão. Foi a maior comoção aqui no bairro que eu moro, porque ela era muito conhecida, uma moça muito bonita. Mas para Deus não tem beleza, não tem grande, não tem pequeno. Quando Ele diz, eu faço, eu faço. E não adianta questionar a Deus. Quando Ele quer fazer, irmãos, Ele faz. Então, se você não entender para que área você tem que ir. E outra, não dê, irmã, mais força à macumba do que o teu Deus. Não dê. Ah, irmã, torce porque... Não, irmã. Pode até ter tido um efeito sobre a vida do outro, do seu não, porque macumba não pode haver efeito na minha vida e na sua. Pode haver efeito emitindo a brecha, mas se você não está dando brecha, irmã, pode até você ter uma dor de cabeça, sentir alguma coisa no mundo espiritual, mas pegar em você não, está errado. Erradíssimo. Então que nessa noite o Senhor vos abençoe, vos guarde e queira, irmão, aprender com a palavra de Deus. Tudo que eu falei aqui, irmãos, está na palavra. Eu tenho essa apostila, quem quiser adquirir, são 9 apostilas. O início de tudo que é de oração, que é batalha, nós vamos, irmão, até o final, para você entender o que é batalha espiritual. Posso dizer a vocês, ainda tenho muito que aprender. Muitas e muitas e muitas coisas para aprender. Então, que Deus os guarde, que o Senhor abençoe a sua vida, agora e sempre. E eu quero, se alguém tiver alguma pergunta, faça, e nós vamos terminar com a oração.